Boa tarde, mais uma vez, né? Estamos aqui iniciando às 3 horas da tarde, como está aqui em cima, né? A aula de hoje, deixa eu tirar aqui o aviso, certo? Estamos iniciando hoje às 3 horas da tarde. Nossa aula de matemática, hoje que é dia 12 de agosto de 2020. Nossa aula de matemática que tem como um tema bem simples. Hoje eu vou explicar para vocês como resolver alguns problemas, né? Alguns problemas que envolvam dados de idade, certo? Dados de idade. Como assim? De tempo. Quando, por exemplo, você fala fulano tem tal idade, ciclano tem outra. Qual a diferença entre uma idade e outra? Tá certo? Então, antes da gente entrar no próprio assunto, vamos lembrar aí de algumas palavrinhas que vão indicar as suas operações. Por exemplo, nós temos a palavra diferença, a palavra produto, a palavra quociente e a palavra total. Essas palavras, caros alunos, essas palavras aqui escritas, diferença, produto, quociente e total, certo? Quociente também pode ser escrito dessa forma também, ó. Vou colocar aqui entre aspas, entre parênteses, tá? Eu vou colocar entre parênteses que as duas formas são aceitas. Quociente, certo? Quociente e total são palavras que indicam operações. Como assim, professor? Primeiro, diferença indica a operação de subtração. Então, quando vocês leem num problema a palavra diferença, a diferença entre. Já imagina o seguinte: ligar o microfone. Quando você utiliza a palavra diferença, você lê a palavra diferença em um problema, ele está dizendo para você que você terá que fazer um cálculo de subtração. A palavra produto indica a operação de multiplicação. Ou seja, o produto, que é o resultado da multiplicação, né? Que também é o resultado da multiplicação. Então, quando você vê num texto, ou num texto de um problema, a palavra produto, você está se referindo, né? Aliás, o problema está se referindo à multiplicação. Quociente significa operação de divisão. Operação de divisão. E total, uma operação de adição. Tá, professor, por que o senhor está falando isso? Por que eu estou falando isso, aluno? Porque essas palavrinhas, elas são pistas da operação que você vai fazer em um problema. Então, quando você lê um problema a primeira coisa que você tem que descobrir são alguns passinhos. A primeira coisa que você tem que descobrir num problema, primeira coisa, certo, de um problema, primeiro é a operação. Então, o que você tem que descobrir primeiro? A operação. Segundo coisa que você tem que saber, os dados para a operação.
E o terceiro, que é o objetivo do problema, que é o resultado da operação. Então, senhores e senhoritas, aqui está um exemplo do que a gente deve procurar na hora que vai resolver um problema. Então, a gente tem que lembrar de algumas palavrinhas que indicam para nós quando que o problema, certo? Que essas palavrinhas vão indicar para nós quando que o problema pode ser de subtração, multiplicação, divisão ou de adição. E também saber, já sei qual é, eu já descobri essas palavrinhas, descobrir qual que é a operação do problema, quais são os dados que o problema está me oferecendo e como eu vou resolver esse problema. Então, é essa que é a resolução de problemas. Dito isso vocês já devem ter visto já algumas vezes, muitas vezes aí durante a sua vida escolar. Agora, eu vou apagar aqui porque vocês depois vão poder consultar isso nessa aula que vai ficar gravada lá no canal Educandário do Santos. Certo? Sabendo disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um problema para vocês. Certo? O problema que eu vou dar para vocês é bem simples. Certo? É bem simples. Eu vou pegar ele aqui do livro de matemática. Tá. O problema é o seguinte, ó. Não precisa copiar, tá? Depois vocês poderão olhar na gravação e fazê-lo em casa, ver o passo a passo. Aliás, eu vou ler o problema e vou colocar aqui a resolução, do formato que eu te passei para vocês. Ó. Olha só. Ana tem 3 anos. Seu irmão mais velho tem 5 anos a mais que ela. Quantos anos tem o irmão mais velho de Ana? Então, vamos lá. A Ana, ela tem 3, ó, a Ana, os dados que o problema está me dando. A Ana tem 3 anos. Seu irmão mais velho tem 5 anos mais que Ana. Quantos anos tem o irmão de Ana? Essa é a pergunta. Quantos anos tem o irmão mais velho de Ana? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu já descobri qual que é a operação. A operação já está me dizendo aqui, ó, 5 a mais. Ó a expressão, a mais. Então, significa que a operação é de mais. Então, eu vou lá montar a minha sentença. Para me ajudar, eu vou montar a sentença, que é a operação na horizontal. Não se esqueçam disso. Sentença é operação na horizontal. Certo? Vamos lá. Vou montar a minha sentença. Eu sei que Ana tem 3 anos e o irmão dela mais velho tem 5 anos a mais. Então, seria 3 mais 5. Certo? 3 mais 5. Já tem a minha sentença montada. Agora eu vou montar o meu cálculo. O meu cálculo, que é a operação. O cálculo, ele é sempre a operação na vertical. Ou seja, sentença na horizontal, o cálculo na vertical. Número embaixo de número. Como eu só estou trabalhando com unidade, certo? Eu tenho unidade mais, certo? O sinal da operação. E aí eu resolvo. 3 mais 5, 8. Então aqui eu tenho a minha resposta, 8. A pergunta era, quantos
anos, tem um irmão de Ana. Então, a resposta seria: o irmão mais velho de Ana tem 8 anos. Tem 8 anos. Então, essa seria a resposta, ok? Mas, professor, tem que colocar, quando monta um problema, sentença, operação e resposta? Bem, alguns professores dizem que não é necessário, isso é uma coisa muito antiga, etc. Muitos professores falam isso. Porém, quando vocês vão fazer lá a prova do SARESP, a prova Brasil, vão fazer qualquer tipo de prova aí para conseguir bolsa de estudo em colégio particular, concursinho aí para ganhar desconto em cursinho de informática ou de inglês, etc. Qualquer um dessas provas, ele pede para você fazer o quê? Montar a sentença e a operação. Aí vem aquela pergunta: mas o que é sentença? O que é operação? Eu nunca fiz isso, nunca vi, ninguém me explicou isso daí, eu não sei, isso aí ninguém explicou para mim, não sei, faltei no dia, não sei o que, não sei o que. Vem todas aquelas enxurradas de desculpas. Por que, professor, que faz isso? Por que isso acontece? E eu vou explicar por quê. A preguiça, não é à toa que a preguiça é um dos pecados, é um pecado, mas a preguiça de fazer a lição corretamente, às vezes faz com que a gente não pratique. E quando a gente não pratica, a gente esquece. E quando a gente esquece, a gente não consegue fazer. Então não adianta chegar para mim e falar assim: mas o professor nunca explicou isso. Eu expliquei, agora tem até aula de vídeo. Essa aula eu já dei para vocês em abril. Essa aula aqui. Essa aula todinha. Eu só estou aqui só passando por cima, tá? De sentença e operação. É só para tentar que vocês entendam o seguinte: qual que é a diferença entre sentença e operação, e lembrar também como é que se resolve. Os passo a passo de resolver, como, por exemplo, as 3 perguntinhas lá que eu coloquei aqui embaixo, não foi? Quais são as 3 perguntinhas? Que eu preciso saber os dados do problema, eu preciso saber qual que é a operação do problema, eu preciso saber qual é o resultado do problema, certo? Então, para eu saber o resultado do problema, eu preciso saber dos dados do problema. E para eu saber os dados do problema, eu preciso saber da operação do problema. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu sei que tem aquelas pessoas que falam assim: mas eu sou mais esperto. Sou muito mais esperto. Eu sei que eu vou lá, pergunto para o professor lá: professor, o problema é de mais? O problema é de menos? Do que esses problemas? Aí o professor, às vezes bobo, né? Ele fala: não, é de mais, é de adição, é de subtração, Ele fala a operação, aí você só pega o número e faz lá a operação do jeito que o professor falou, certo? Só que quando você chegar na prova do SARESP, na prova do Brasil, o aplicador não vai dizer para você qual que é a operação do problema. O aplicador, ele não vai falar para você: você tem que fazer assim, assim. Ele não vai falar isso, ele vai mandar você se virar. Professor, mas é chato isso, né? Ele é mal educado. Não, ele não é mal educado, ele está certo, porque você é aluno, você é o aluno que está sendo avaliado. Como eu já disse, aquela fala bonitinha que muitos professores falam: meus queridos aluninhos do meu coração, não precisa se preocupar com prova SARESP e prova do Brasil, tá? É só para saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem. Isso é balela. Não acredite nesses professores. Uma vez que você acredita nesses professores, a sua nota fica baixa, sua nota cai, e aí quem vai ter o problema das suas notas são vocês. Não vai ser o professor, não vai ser o aplicador, vai ser vocês. Então, se quer tirar uma boa nota, já começa aí prestando atenção nisso que eu estou falando. Sentença, operação, os passos para resolver um problema. Eu estou lembrando, hoje é só uma lembrança. Essa aula vocês já tiveram, ela está postada na plataforma, ela não está postada no canal, tá? Ela está postada na plataforma. Foi entre o mês de maio e abril, eu não lembro agora qual foi a data, mas ela está lá. Eu assisti a aula, certo? Eu dei um problema parecido com esse nessa aula. Então vocês vão lá e
certo? Aliás, foi em maio, porque está gravada a aula, está gravada. Eu comecei a gravar a partir de maio. Então, prestem bem atenção nessa aula. Vocês vão voltar lá nessa aula, certo? Vão pesquisar lá dentro da plataforma as aulas que foram gravadas de matemática para assistir, certo? Acho que só tem 3 ou 4 aulas lá. Eu não lembro qual que ela é. Agora, de cabeça, eu não lembro a data. Eu não marquei. Mas vão lá atrás. Então, é isso. Para você pesquisar, certo? Para você responder o problema, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiro, ler o problema, isso é óbvio. Segunda coisa, o que você tem que procurar no problema? Descobrir qual que é a operação. Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual que é a operação. E como é que você descobre a operação? Observando as palavras-chave. Tem algumas palavras no problema que são palavras que já indicam para você o que é para você fazer. Então, você tem que ler prestando atenção. Não adianta você ler assistindo televisão ou ouvindo música. Você tem que ler prestando atenção no que você está fazendo. Certo? Prestando atenção no que você está fazendo. Li uma vez, não entendi. Leia de novo, leia de novo. Leia 1000 vezes. Se na milésima vez você não entender, leia a 1001ª vez de novo. Ou seja, leia até entender o que ele está pedindo para você fazer. Entendeu? É isso que é para você fazer numa leitura de problema. Porque quando você chegar lá no SARESP, o aplicador não vai ler para você e vai explicar para você o que é para você fazer aquele exercício. É você que tem que saber, certo? É você que tem que saber, certo? Se você não consegue... Qual que é o pensamento? Se você não consegue fazer aquele exercício que está no SARESP, é porque você não é apto para o 6º ano. Se você não é apto para ir para o 6º ano, você é reprovado. Pronto. Simples assim. Depois não vem... mas professor, por que eu reprovei? O senhor me reprovou. Não foi eu que reprovei, foi você, meu filho, que se reprovou. Tá certo? Então, o primeiro passo para entender o problema é ler o problema. Segundo, encontrar a operação do problema. Encontrei a operação do problema. Terceiro, que eu encontrei a operação do problema, eu tenho que tirar os dados do problema. Quais são os dados? Os dados que ele está me oferecendo, certo? E aí, eu percebi numa atividade que eu corrigi de alguns alunos, agora foram 8 atividades que eu corrigi aqui via foto, que tem aluno que ele olha o número, até me mandou uma mensagem, um aluno aí me mandou uma mensagem falando, professor, eu não sei resolver esse problema, só tem um número. Gente, é lógico que eu não vou colocar assim, 2 números, por exemplo, ó, vou colocar assim, João tem 10 anos. Seu pai, quando João nasceu, tinha 20. Quantos anos tem o pai de João? Professor, o senhor colocou os 2 números, sim. Só que um eu escrevi em numeral, assim. O outro número eu escrevi por extenso. Por isso que é muito importante quando o professor manda escrever por extenso numerais, para que o aluno entenda que aquele número escrito por extenso também é um número, representa um numeral. Essa que é a diferença, entende? Por isso que é bom vocês também fazerem numerais por extenso. Mas voltando ao assunto, eu coloquei um número escrito em numeral e um outro número escrito por extenso. E ele não estava entendendo aonde estava o outro número. Pois eu falei, vamos fazer uma chamada de vídeo que eu vou te explicar o que é para você fazer. Chamada de vídeo, nós ficamos 1 hora, ele leu o problema 25 vezes até achar onde estava o outro numeral, que era o escrito por extenso. Então, é o que? Às vezes, até preguiça de ler, prestando atenção. É ler respondendo rápido, e não é. Você tem que observar os dados que o problema manda. Então, parar de ter preguicinha, de querer fazer as coisas correndo e prestar atenção. Essa é o segundo ponto. Terceiro ponto, encontrar o resultado. Como é que você encontra o resultado? Armando a sentença e a operação do problema, certo? A sentença e a operação do problema. Professor, mas tem que fazer a sentença? Olha, ano passado, ano retrasado, na prova do 5º ano, em 2018, teve um problema que só pediu para que você armasse a sentença, só. Fizesse a sentença. Aí teve aluno que chegou e falou, eu não sei o que é sentença, a professora nunca explicou, nunca vi isso daí na vida. Só que tinha alguns alunos que eram meus,
de outra escola que estavam na escola falaram, professor, se eu cobrava de mim direto para fazer sentença e operação. Sentença e operação. Eu estava na sala de uma outra professora, que era do ano passado, professora de outro quarto ano, na época, da outra escola, e ela falou para mim assim, falou, a sala, só tinha eu e mais duas outras pessoas, pois só nós três conseguimos fazer aquele problema e o restante todo mundo errou. Todo mundo errou, não sabia o que era sentença. Desligue o microfone. Microfones desligados. Então, aí as pessoas chegaram para ele e falaram assim, mas por que, professor? Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu por um motivo, por não prestar atenção no que está fazendo. Ou às vezes a professora explicou, porque estava no livro para explicar, estava no manual para a gente explicar e a gente explicou, com certeza. A diferença é que o aluno começa, só vou fazer operação, porque fazer sentença demora muito, não sei o quê. E aí, quando precisou, não sabia fazer, porque esqueceu como é que faz. É exatamente isso. Então, cuidado. Às vezes o exercício é enfadonho, é chato, é repetitivo, mas ele é necessário, porque senão você esquece. Certo? Senão você esquece. Voltando lá aqui ao quarto ponto, ao terceiro ponto, que é a resposta do problema. Você também tem que escrever a resposta por extenso? Tem que escrever a resposta por extenso, como está aqui, certo? Eu não posso só colocar lá o valor, 8. 8 o quê? É a resposta do problema. Que problema? Que pergunta que fez o problema? Perguntou quantos anos tinha o irmão de Ana. Isso, e qual é a resposta? 8. 8 o quê? A resposta da pergunta, mas qual? Então fica sem dar entendimento, porque só está lá o número 8, só tá lá o número 8. Você tem que escrever? Tem que escrever, certo? Por quê? Professor, mas é muita coisa. Não importa. É a sua nota que está em jogo, meu filho. É a sua nota que está em jogo. Não é a minha. Certo? Não é a minha. Se fosse a minha, eu escrevia tudo. Eu fazia o mais detalhado possível. A minha professora, para você ter uma ideia, eu tive uma professora de matemática no ensino médio, ela ficava irritada comigo porque eu explicava cálculo por cálculo que eu estava fazendo. Aí ela chegava para mim, por que você faz tudo isso? Eu falei assim, é porque eu tenho medo que a senhora não entenda de onde que eu tirei o número, de onde eu tirei tal número. Não, mas não precisa. Eu falei, para mim precisa. Você sabe que é o resultado. A senhora quer o resultado, né? Mas eu vou explicar. E assim, para mim, o que importa é minha nota. É minha nota. Se eu vou ficar 5 horas fazendo um problema ou 30 minutos, se for para ele sair certo, correto, eu vou fazer ele logo, ele cumpridão, certo? E aí Deus me ajuda para terminar o problema logo, certo? Então, pensa nisso, ó. Primeiro passo, ler o problema. Achar qual é a operação dele. Segundo passo, encontrar os dados do problema. Terceiro passo, resolver o problema fazendo a sentença, a operação e a resposta, que deve ser completa e por extenso, como está aqui, ok? Isso já foi falado lá, como é que se faz, como é que eu encontro a resposta do problema. Isso já foi falado naquele vídeo que vocês irão assistir, tá bom? Bem, a aula termina aqui, a aula da revisão. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu sei que hoje é aula de matemática, mas eu vou me referir agora à atividade de língua portuguesa, tá bom? E depois eu vou explicar a atividade de matemática dessa semana. Como eu disse para vocês, eu percebi que tem muitas matérias, muitos alunos que estão com atividades muito atrasadas, que não me devolveram na plataforma, que não me deram nenhum retorno porque que não me devolveram, etc. Tem uns que estão me devolvendo agora, certo? Eu estou levando em consideração, mas tem muita gente que, não falou nada. Então, esses que não falaram nada, eu já fui pôr no zero. Certo? E eu sei também que tem alguns que têm muita atividade para corrigir e não está tendo tempo de corrigir, certo? E muita atividade para corrigir e não está conseguindo entrar para correção, essas coisas. Então, pode mandar as fotos, tá bom? Só que, em vez de mandar as fotos, mandar as fotos por WhatsApp, também pode me mandar pela plataforma, que dá para eu ver também pela plataforma, tá?
Mas voltando aí ao nosso assunto aí que eu estava me referindo. A atividade dessa semana, por eu ver que vocês estão muito atolados com atividades aí para fazer, então eu fiz o seguinte: essa semana eu dei uma atividade mais leve. Só que não quer dizer que ela seja leve, quer dizer que ela seja leve ou seja pequena, não quer dizer que ela não seja, que ela não valha nota. Vai valer nota sim. Existe um tipo de trabalho que geralmente eu faço no terceiro e quarto bimestre do quarto ano, que é os seminários. O que são seminários, professor? Eu nunca ouvi falar essa palavra na minha vida. É de comer? Não. Seminário é uma apresentação de um tema que o aluno apresenta para a sala. Ah, professor, mas não dá para fazer isso. Nós estamos em quarentena. Eu estou aqui em casa, não tem como eu ir na escola para fazer. Minha mãe não vai deixar, porque eu posso pegar coronavírus e aí ficar coronado, né? E etc. Né? Pegar o Xing Ling vírus, né? E virar um chinês, né? Não estou mandando você ir lá na escola para apresentar para os seus colegas. Não. Como que vai ser feito esse trabalho? Primeiro, eu expliquei durante 4 semanas. 4 semanas. Foi da atividade do mensageiro, da trombeta aos dias de hoje, dos chimpanzés sabidos e daquela carta dos apuros do analfabeto. Essas 4 semanas que eu trabalhei com vocês, certo? E eu acho também nessa última semana anterior a essa que nós estamos, certo? Que agora me fugiu o nome do texto, né? Quem souber o nome do texto, me lembra aí qual foi o nome do texto que eu trabalhei. Me fugiu agora o nome. Ah, é fácil, só eu olhar aqui na plataforma, né? Eu não sou inteligente. Eu sou inteligente, nossa. Deixa eu olhar aqui na plataforma, peraí. Que foi a lição 13 de língua portuguesa. Certo? Aqui, ó. O lobo que virou cordeirinho. Certo? Foi essa lição. Então, até essa lição, eu trabalhei com vocês um tema. Certo? Vários temas, que são o quê? As formas de divisão das palavras, como hiato, né? O hiato, que é os encontros de vogais. Os encontros de vogais, que é o hiato, o ditongo e o tritongo, certo? E o tritongo, que são os encontros de vogais. E quando eu trabalhei esses encontros de vogais, eu expliquei cada um deles, e no livro, também nas apostilas que eu mando para vocês digitalmente, que é essas atividades aí, tem as explicações também. Fora que também tem nas aulas, tem também nas explicações que eu dou quando vou corrigir. Essas, tá tudo aí com vocês. O que vocês irão fazer? Vocês irão olhar no seu caderno, nos seus cadernos, nas suas atividades que você fez, certo? Vão estudá-las e vão fazer o seguinte: depois que vocês fizerem isso, vocês irão pegar, irão gravar um vídeo. Certo? Um vídeo. Ah, professor, pode ser áudio? Não, é vídeo, certo? É vídeo, certo? Vídeo. Vídeo para o quê, professor? O vídeo vai ser o seguinte: vai ser você apresentando, certo? Apresentando a sua explicação sobre o que é ditongo, o que é tritongo, o que é hiato. Você vai explicar para os seus colegas por meio de um vídeo, certo? É isso que vocês irão fazer. Vocês irão enviar esse vídeo para mim. Pelo WhatsApp? Não, porque o vídeo vai ser um pouco mais longo. Então, vocês irão enviar pelo meu e-mail, que já está lá na plataforma para vocês mandarem. Está lá no final da atividade, está lá. Que é o professor Anderson Ramos dos Santos, arroba gmail, eu acho que é o @gmail.com ou é o Hotmail. Depois vocês dão uma olhadinha lá. O e-mail já está lá para vocês colocarem, tá bom? Essa que é a atividade que vocês irão fazer e que já está postada. Professor, eu entrei agora, não entendi o que o senhor falou, eu acabei de entrar. Vou repetir de novo. A hora da entrada na aula começa às 3 horas. Não entendeu? Entrou atrasado por algum problema de conexão, etc., tudo bem. Depois você assiste a aula novamente no canal, tá bom?
como eu estava dizendo, essa é a atividade de língua portuguesa da semana, certo? Vocês poderão entregar até dia 21, certo? Que é na próxima sexta-feira, daqui a uma semana. Ou seja, de hoje você tem a sexta-feira agora, dia 14, e a próxima sexta-feira, que é dia 21. Vocês têm quase 2 semanas para me entregar para gravar esse vídeo e me entregar, tá bom? A atividade só vai ser aceita até o dia 21. Passou do dia 21, às 5h30 da tarde, eu já não aceito mais, a nota é 0. Entenderam? Ótimo. Agora vem a de matemática, que vai cair amanhã. A de matemática de vocês vai cair amanhã às 12h45, a atividade que vocês irão fazer de matemática. Ela é basicamente igual a de língua portuguesa. É um seminário também, certo? Vocês irão gravar um vídeo também, certo? Certo? Explicando como resolver um problema, certo? Como resolver um problema. A diferença é que, assim, eu vou dar lá na plataforma, eu vou dar 4 problemas. 4, certo? 4. 1, 2, 3, 4. 4 problemas. Que você, presta bem atenção, você irá escolher um. Você não precisa resolver todos. Você vai escolher um problema, certo? Um problema, e vai resolver esse problema. Resolvi o problema do jeito que eu expliquei aqui, certo? Dando a sentença, a operação, a resposta, falando passo a passo, certo? Você vai resolver o problema. Depois que você fez tudo isso, você vai pegar e vai gravar um vídeo explicando como você resolveu esse problema, certo? Você vai explicar para mim como que você resolveu esse problema, observando os passos que eu já expliquei, que eu relembrei nessa aula que eu dei agora há pouco, e que também está lá na plataforma também, que tem uma aula também lá na plataforma, que eu postei em maio, mais ou menos, no começo de maio, entre maio e abril, acho que foi em maio, se eu não me engano, que eu postei em maio de matemática, explicando como é que se resolve problemas. Então, vocês aí têm como fazer esse vídeo. Vocês vão gravar um vídeo explicando o problema que vocês escolheram. Preciso resolver todos os problemas? Eu sei que vai ter aluno que está aqui na chamada e vai, depois que eu terminar aqui a explicação, vai falar: professor, preciso responder todos os problemas? Não. Você vai escolher um problema, um só, certo? Um só. Presta bem atenção. Você vai escolher um único problema para responder. Você responde esse problema e aí, depois que você resolveu, que você chegou na resposta, você vai gravar um vídeo explicando como você respondeu esse problema. O que você fez? Passo a passo para responder esse problema. É isso que você irá fazer, tá bom? Também vai me mandar pelo e-mail, certo? Que vai ser um videozinho longo, certo? Eu vou receber esses vídeos aqui, eu vou assistir de cada um de vocês, certo? Ele também será entregue no dia 21, então vocês têm o vídeo de língua portuguesa para entregar no dia 21 e o vídeo de matemática para entregar no dia 21 também. Então, são 2 vídeos que vocês irão entregar dia 21 de agosto, ok? Fiquem, então, todos com Deus. Até a próxima quarta-feira, tá?